Muitas vezes nos sentimos perturbados com alguma situação. Isso acontece, queridos, quando esquecemos das coisas importantes que vão gerar esperança, daquilo que na verdade precisávamos lembrar, que é a companhia do Senhor, o poder de Deus, a ação da palavra. Quando nós estamos perturbados, é porque estamos dando mais atenção aos problemas, às adversidades, do que à força que vem do Senhor e da palavra dele. Mas, queridos, quando nós cultivamos o hábito de lembrar dos milagres que Deus fez na nossa caminhada, no nosso passado, as vezes que o Senhor foi conosco, nós não iremos cair tão facilmente na preocupação. Não vamos ficar reféns do medo quando nós decidimos alimentar a nossa mentalidade com aquilo que vai gerar esperança. Amém? A questão é que muitas vezes a nossa mente, ela fica só meditando nas impossibilidades que estamos passando e quase nada no poder do nosso Deus. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesse devocional de hoje para gerar no nosso coração fé, para alimentar a nossa alegria nele, para nos levantar por dentro com uma mensagem com o tema Lembranças que vão alimentar a nossa fé. E antes de começar, o Senhor te faz uma pergunta. Quando você para trazer à tua mente a recordação, a lembrança daquilo que você já viveu até aqui, de que você tem alimentado o teu pensamento? Você para lembrar daquilo que gera fé no teu coração, ou você costuma ficar pensando naquilo que traz dúvida ou medo? Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e esse é mais um devocional do Refrigério. E nós vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 18. E enquanto você abre esse trecho na palavra de Deus, eu gostaria de pedir a você que tem acompanhado esse conteúdo, que tem sido edificado pelo Senhor através dos devocionais, deixe o seu like. Dessa forma você vai fazer o YouTube recomendar esse tempo de oração e outra pessoa será alcançada por Deus hoje. Vamos à leitura, Marcos 8, versículo 18, a Bíblia diz assim: Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Queridos, nesse versículo de hoje a gente encontra aqui algo bem interessante. Jesus ele estava repreendendo os discípulos em um dos eventos onde eles haviam esquecido de um milagre que ele tinha feito. E quantas vezes nós nos agimos assim também da mesma forma? O Senhor move, faz alguma coisa e lá na frente, em vez de trazer à memória o que o Senhor já fez, nós ficamos meditando naquilo que vai gerar dúvida, incerteza. Se a gente for ler um pouquinho essa história aqui para entender o contexto, nós vamos perceber que os discípulos iniciaram uma viagem e de repente lembraram que não haviam levado pão em quantidade suficiente, ou seja, eles estavam preocupados com o suprimento para aquela viagem, que o próprio Senhor os chamou para ir. E queridos, dentro de pouco tempo, Jesus ele começa a ensinar os discípulos ali a tomarem cuidado sobre o fermento dos fariseus e Herodes. E é claro que Jesus estava falando de ser cauteloso contra o engano. Mas os discípulos, eles raciocinaram entre eles naquele momento, supondo que Jesus estivesse falando a respeito do fato deles terem esquecido de levar o pão como alimento. Como se isso, queridos, preocupasse ao Senhor. Eu quero te dizer hoje pelo Espírito Santo, a provisão que você precisa, o problema financeiro, a dificuldade que você tem enfrentado em qualquer área da sua vida, não preocupa o Senhor. Ele continua sendo Deus mais do que suficiente. A Bíblia diz que Ele é o grande El Shaddai. Então não fica envolvido com preocupações que o Senhor não está preocupado. Busque o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas que você precisa lhe serão acrescentadas, porque essa é uma verdade bíblica e nós precisamos nos apegar às verdades proferidas na palavra de Deus. Amém? Então, amados, a preocupação dos discípulos aqui era ter o pão natural, a ponto que eles nem lembraram que Deus já havia multiplicado antes o pão.
Ou seja, começaram a meditar no que era desnecessário, no que ia gerar incredulidade, no que ia gerar dúvida, e pararam de meditar naquilo que ia gerar fé, que seria um mover de Deus que já havia acontecido antes, um mover de milagre, um mover sobrenatural. E sabe, hoje você, eu, todos nós temos algo que podemos trazer à memória, que vai gerar esperança, que vai gerar fé. O mesmo Deus que já atravessou com você coisas lá atrás, ele continua sendo o mesmo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, por que você está nutrindo tanta dúvida no teu coração em relação a essa circunstância que você está enfrentando? Por que você, como os discípulos, tem meditado tanto na impossibilidade natural, na falta, no problema, e meditado pouco naquilo que vai gerar esperança no teu coração? Eu sei, queridos, que muitas vezes o Espírito Santo ele traz uma palavra confrontante, mas saiba, esse confronto é para produzir em nós a verdadeira transformação e restauração daquilo que é necessário para que a nossa fé ela permaneça de fato alicerçada no Senhor e na sua palavra. Amém? Então eu não sei hoje aquilo que tem tirado a tua esperança, aquilo que tem causado dor no teu coração. Eu sei dos problemas que eu estou enfrentando, mas eu sei que maior é o nosso Deus, aquele que tem na mão direita dele todo o poder. A Bíblia diz que ele nos sustenta, nos ergue através da mão direita dele. Então seja erguido hoje pelo Senhor, seja levantada hoje pelo Senhor e busque alimentar os teus pensamentos com aquilo que vai gerar fé no teu coração em nome de Jesus. Amém? Você está preparado para orar? Você está preparado para receber graça de Deus nesse momento? O toque do Espírito Santo para encarar essa dificuldade, na certeza de que o Senhor é maior do que tudo aquilo que você tem enfrentado? Nós vamos orar, fecha os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade, a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado, porque a sua palavra é um verdadeiro alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Senhor, muitas são as situações que se levantam contra as nossas vidas. Assim como a tua palavra diz, muitas são as aflições do justo. Mas ela continua dizendo que o Senhor nos livra de todas elas. E nós queremos te agradecer por isso, Pai, porque existe livramento do Senhor para as circunstâncias que enfrentamos. Existe, Pai, o teu mover sobrenatural. E nós cremos que não ficaremos no vale, no deserto, porque o Senhor é a nossa força. Porque decidimos trazer à memória hoje, Pai, aquilo que vai gerar esperança em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por essa pessoa que chegou aqui nesse devocional de hoje. Essa pessoa que tem perdido a esperança acerca de uma circunstância tão impossível, tão improvável. Pai, em nome de Jesus, que o teu filho e que a tua filha pare de meditar na grandeza do problema e que traga nesse momento a memória do seu poder, da sua graça, da sua ação. Eu oro, Pai, pela tua intervenção sobre a vida dos teus filhos. Tudo que o diabo tem levantado para paralisar a vida dos teus filhos, seja exterminado agora na autoridade do nome de Jesus. Nós cremos, Pai, no teu toque nesse momento. Nós cremos que todo impedimento, toda seta contra as nossas vidas está sendo exterminada agora do nosso meio. Nós declaramos o teu sangue, o sangue do Cordeiro, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Nós declaramos que te pertencemos e que o inimigo não pode tocar nas nossas vidas, porque pertencemos a ti. Nós nos refugiamos no Senhor hoje, Pai, e cremos que contaremos dos teus feitos, da tua graça, da tua bondade. Nós não ficaremos mais nos lamentando ou falando demais sobre o problema, mas iremos exaltar o teu nome, Senhor, porque tu és digno da nossa confiança. É o que oramos hoje e te agradecemos por essa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é muito bom, queridos. Precisamos apenas descansar no nosso Deus, porque Ele é fiel. E vamos entregar ao nosso Pai a nossa declaração de fé de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Eu escolho recordar o que gera esperança e fé em meu coração. Amém? Pegue essa palavra hoje para você, meu irmão e minha irmã.
Olhe para o Senhor, não olhe para o problema. Seja fortalecido pela graça de Deus nesse momento. E se você hoje tem algum pedido de oração que deseja deixar para a intercessão aqui do canal Água Viva, escreva abaixo nos comentários. E se você foi também edificado por esse momento, não esquece de compartilhar com alguém que vier no teu coração. Tenha um dia abençoado. E com a graça de Deus, nós nos encontramos hoje à noite aqui para orar novamente às 19 horas. Fica na paz do Senhor, um forte abraço e até amanhã.